Alô, alô, galera da Rinite, vamos se chegando, que hoje tem live com o Dr. Marcos. Vamos falar aí de alergia, de rinite, tirar todas as dúvidas. Vamos entrando, convidando as pessoas, quem tem rinite. É interessante aí entrar pra gente conversando. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcos. Depois confirma aí se o som tá legal, já vou colocar você. Olá, tudo E jóia? aí, Renata, tudo jóia? Tá me escutando? Tô, e você? Tá tranquilo aí? Pronto, tô escutando. Tá, Tranquilo, tudo certo. que bom. Prazer, Marcos, ter É. você aqui Não hoje, é, falar Renata? desse tema. Finalmente, né? Nos Finalmente, encontramos. assim. Tava conversando com a Renata que eu vivo encaminhando paciente para ela, ela vive encaminhando paciente para mim, mas a gente não tinha se sentado para conversar junto ainda, né? É, são os benefícios da tecnologia, né? Acaba aproximando de Exatamente. alguma forma e afastando de outras. É, Mas vamos pegar a é parte isso. boa. Exatamente. E a partir de hoje a gente já se conhece agora, a gente vai sempre trocar figurinha. Com certeza. Chamei um monte Isso de aí. gente, então a live aí o pessoal já está começando a entrar. Aí, enquanto o pessoal Isso. vai entrando, eu sugiro a gente ir se apresentando, vou conversando um pouco contigo, porque aí quem for ver depois vê Beleza. essa parte aí. Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez você ter topado. E Uhum. vai ser bem interessante até para mim mesmo. Acho que uma das que aproveita mais aqui sou eu, porque a gente, quando faz live, acaba aprendendo, passar uma hora Com conversando com um certeza. colega que a gente não É. tem oportunidade, né, de fazer Que isso. a gente vê outra visão, né, da mesma patologia. Tipo, eu tenho uma visão minha que é do alergoimuno, você tem a sua visão que é da otorrino, e aí a gente vai trocando figurinha, aquilo que eu falei. A gente vai Compartilhando. sempre aprendendo, sempre compartilhando e aprendendo. Isso aí. Pois é. Então, além de agradecer, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Eu sei que deve ter o pessoal que já te conhece, mas para quem não te conhece, falar um pouquinho sobre você e sobre a sua profissão, suas especialidades e por que você escolheu atuar nessa área, tanto na pediatria quanto na alergoimuno, que tem gente aí que talvez não saiba que você é pediatra também. Sim, sim. Então, meu nome é Marcos Gonçalves, né? Eu fiz pediatria lá na USP de Ribeirão Preto, fiz alergia e imunologia também lá. Gostei muito na hora que eu estava fazendo pediatria. A minha esposa ficou grávida, e aí logo no meu R2 de pediatria, meu filho nasceu, precisou ficar internado na UTI porque pegou a bronquiolite, e logo depois disso desenvolveu uma alergia alimentar, alergia ao leite de vaca. E aí eu comecei a me apaixonar por essa parte da alergia. Sempre tive rinite na minha vida, A gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu sou especialista, porque eu vivi isso na minha vida, então desde a adolescência, fazendo vestibular, eu comecei a ter sintoma de rinite importante, espirro, coriza. Quando eu era pequeno também eu tive bastante. E aí eu sempre tive um pezinho naquela área ali de alergia imuno. E aí, depois que meu filho pegou alergia alimentar, aí eu comecei a aprofundar mais nessa área aí. Aí fui atrás disso, gosto muito de imuno também. A parte da alergoimuno, a parte de imuno eu também sou muito apaixonado, imunodeficiência, Renato da imunidade. E aí fui, meu mestrado é em cima disso também. E aí pronto. E aí eu gosto muito dessa parte aí de alergoimuno e estamos aí para compartilhar e melhorar aí a saúde desses alagoanos e desses alérgicos, essas pessoas que são alérgicas que estão por aí. É verdade. Então, você fez alergoimuno lá também, em Ribeirão? Eu fiz lá em Ribeirão Preto, lá. Fiz lá. Entendi. Conheci muito a doutora, como é o nome dela? Uma baixinha, que é a Sim, otorrino-pediatra, a doutora. E esqueci, passei muito no ambulatório lá do otorrino-pediatra. A gente eu lembro que passava tinha a junto lá. Vilma. Não, Vilma, isso, doutora Vilma. Doutora ela é Vilma, ótima. é. Ela é ótima, nossa, gosto muito dela. Ah, E que aí, legal. pronto. Então, e uma curiosidade minha, para ser alergoimuno, tem Hum. algum pré-requisito? Tipo, pode vir da pediatria, pode vir de alguma outra especialidade? Como é que funciona? E fala também sobre isso, que como alergoimuno você também atende adultos, né? Isso, é. Quando você faz alergia e imunologia, você pode fazer a partir da pediatria, faz pediatria e depois vai para alergia imuno, ou sai da clínica médica, faz clínica médica e depois faz alergia imuno. Você faz como se fosse uma subespecialidade dentro daquela É. especialidade que você escolheu.
E aí você, depois, quando a gente se termina tudo, aí você tem a opção de fazer dois tipos de prova. Tem uma prova que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que aí você pode atender só crianças, ou tem a especialidade, a prova que você faz da ASBAI, né, que é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Quando você faz a prova da ASBAI, você pode atender tanto adulto quanto criança, né? Na minha formação lá em Ribeirão Preto, né, apesar, eu tenho só o título da SBP, porque na época o meu chefe era muito ligado à SBP, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, aí eu fiz o título pela SBP. Mas na minha formação lá em Ribeirão Preto, a alergia adulto andava muito próximo da alergia pediátrica. Então a gente atendia no mesmo local, atendia adulto, atendia criança. Então como eu tive o treinamento, né, durante a minha formação para atender adulto, hoje em dia são casos isolados, mas eu atendo adulto também. Certo. Ah, bom saber. E fala aí É. também para o pessoal onde que você atende, onde que você trabalha atualmente. Não, eu trabalho lá no JTR, né, numa clínica chamada Otocinos, que é do Tiago, né, o Tiago que é colega da gente em comum. E aí o Tiago fez a clínica e logo quando eu voltei para Maceió, ele falou, Marcos, vamos atender lá. E aí eu tô atendendo lá desde então. Atendo lá, o JTR fica próximo do Santa Úrsula, Colégio Santa Úrsula. Maravilha. Então, quem quiser marcar consulta com o Dr. Marcos, vai lá no Autocine. Isso aí. Então, vamos começar a falar do nosso Bora lá. tema. Queria que você começasse explicando como é que funciona a resposta alérgica de uma forma geral, não só em relação à rinite, no nosso organismo. Pronto, de maneira geral, o que é alergia, né? Alergia é uma resposta exagerada a uma coisa que você não deveria ter uma resposta exagerada. Então tem gente que tem, por exemplo, come camarão normalmente não tem reação alérgica nenhuma, mas tem algumas outras pessoas que o sistema imunológico, que é aquele sistema que vai proteger a gente, protege de uma maneira exagerada. Então, por exemplo, o nosso sistema imunológico, quando entra em contato, por exemplo, com o camarão, não era para responder de maneira exagerada, mas em algumas pessoas que têm alergia, na hora que aquela pessoa entra em contato com o camarão, aí o organismo interpreta aquele camarão ali como se fosse um agente agressor, alguma coisa que fosse danificar a gente, e aí exageradamente o sistema imunológico produz algumas substâncias, e essas substâncias acabam causando mal ao nosso organismo. Então a alergia é isso, você tem uma resposta exagerada àquele agente ali. E, de uma maneira assim, bem específica da rinite, que é o caso que a gente está falando, de maneira geral, a gente tem uma resposta exagerada, por exemplo, à poeira, né? Na poeira, a gente não tem alergia, tem muita gente que fala, tem alergia à poeira, né? Então a gente não tem alergia praticamente à poeira. A gente tem alergia ao ácaro, que é aquele artrópode, que é um inseto bem pequenininho, que vive ali dentro da poeira. Então aquele ácaro ali, ele tem algumas proteínas nele, que quando o nosso sistema encontra aquelas proteínas, aí produz uma resposta exagerada àquelas proteínas, e aí essa resposta exagerada é que vai causar todos os sintomas da rinite. Espirro, coriza, coceira, obstrução nasal, aquilo tudo que a gente sente. Então, alergia é isso, é produzir uma resposta exagerada àquilo que a gente não deveria normalmente ter uma resposta exagerada. Quando você fala uma resposta exagerada, em geral é uma resposta inflamatória? Isso, uma resposta inflamatória. Então, por exemplo, nós estamos falando de rinite, né? Quando a maioria dos brasileiros que tem rinite tem alergia ao ácaro, que é o bichinho que vive na poeira. Então, quando você inala uma poeira, aquela poeira entra lá na narina, dentro da narina vai ter umas células inflamatórias que vão produzir algumas substâncias que vão causar inflamação do nariz ou da mucosa nasal, né? E aí aquela pessoa vai ter, aquele que o pessoal fala, tem a carne esponjosa crescida no nariz, né? Então aquela carne ali vai crescer de tamanho, vai diminuir o tamanho daquele caninho que deixa o ar passar dentro da narina, vai ficar com o nariz entupido, aquele nariz vai ficar inflamado, a mucosa vai produzir secreção, e aí você vai começar a corizar, e aquela inflamação na narina produz bastante coceira. Então você vai ficar com aquela coceira que é a saudação do alérgico, né? O paciente pega aquela mão espalmada, abre a mão e coça o nariz para cima, assim com tudo. E aí coça tanto que fica com aquela linha aqui na narina depois. Né? Então, basicamente, é uma resposta inflamatória mesmo. Tá, e aí essa resposta exacerbada, ela acontece a partir de algum momento, né, Marcos? Tipo, a pessoa não nasce necessariamente, ou algum caso nasce, por exemplo, tem crianças que já são alérgicas, como você falou do exemplo do seu filho, tem gente que às vezes desenvolve na adolescência, outros adultos, e às vezes, enfim, então, pode ser em alguns momentos. Primeiro você tem que ter o contato com o alérgeno para a partir daí ter essa resposta, né? Como é que funciona isso também? Exatamente. E aí você nasce, as doenças alérgicas, né, elas têm um padrão genético. Então passa de pai para filho, pai ou mãe para o filho. Então geralmente pessoas que têm pais que têm alergia, geralmente vão ter filhos que têm alergia também.
Mas aí a alergia, geralmente, ela não surge assim. Você tem um código genético ali no seu DNA que vai dizer para você, olha, você tem uma predisposição a criar alergia. E aí a maioria das alergias, elas seguem um padrão que a gente chama de mancha atópica, né? Que é uma mancha, é um aparecimento rotineiro que a gente vê aparecendo essas alergias. Então a primeira alergia que aparece na criança, geralmente, é a dermatite atópica. Né? Então, vai ter uma quebra da barreira cutânea, geralmente ela vai ter a dermatite atópica, a próxima doença que pode acontecer vai ser uma alergia alimentar, a próxima doença que pode acontecer mais para frente é uma rinite alérgica e a próxima pode ser uma asma. Né? E aí pode ser um pouquinho diferente. No finalzinho, em vez de aparecer rinite e asma, pode aparecer a asma e depois a rinite. Mas na maioria das vezes é rinite e depois a asma. Então, a rinite alérgica não é uma coisa assim que já nasce com a criança. E geralmente acontece desse jeito, né? Mas algumas crianças, logo no início da vida, podem ter um padrão de rinite, né? Mas que essa rinite pode ser que não seja alérgica, pode ser por algum outro motivo. E aí, mais pra frente, é que ela vai desenvolver aquela rinite alérgica. E você perguntou também qual foi outra coisa? Foi o padrão do aparecimento. Isso, é que a princípio você precisa ter um contato com o alérgeno para Isso, o passar a contato. desenvolver essa resposta, né? Aí depois Isso você já que você passa a perguntou. desenvolver essa resposta de uma forma mais rápida, né? Isso, a maioria das alergias, para você começar a desenvolver a alergia, você tem que ter um contato prévio. Então, por exemplo, de todas as alergias, ninguém começa a ter alergia a camarão do nada. Então, primeiro tem que ter um contato com o camarão, para depois ter alergia ao camarão. Ao ácaro é a mesma coisa, você tem que ter contato com o ácaro, para depois desenvolver a alergia ao ácaro. Né? Primeiro você tem uma coisa que a gente chama de sensibilização. Você sensibiliza aquela substância e depois é que você vai ter a alergia. Então, por isso que muitas mães assim, o bebê nasce e fala, já nasceu com o nariz entupido, então já é rinite alérgica. Não é propriamente assim, de vez em quando demora um pouquinho, né? Por isso que a rinite alérgica aparece um pouco mais lá na frente. Mas na maioria das vezes tem que ter a sensibilização antes para depois acontecer. A sensibilização pode acontecer assim, de diversas maneiras, né? Tem gente que fala, mas eu nunca comi camarão. Foi a primeira vez que comi camarão e desenvolvi alergia. Mas aí você pode estar no restaurante, que aí tem alguém comendo camarão do lado, alguma proteína encostou na sua pele, ou você inalou, ou Ou na encostou na mesma sua boca. panela, né? Às vezes Exatamente, fez na mesma panela, utilizou o garfo que não foi limpo adequadamente, então você entrou em contato com o camarão. Para descobrir como foi esse primeiro contato é difícil, mas na maioria das vezes a gente não descobre. Mas tem que ter o primeiro contato, sim. Entendi. Então, os bebês, por exemplo, que tem aquela rinitezinha do lactente, por exemplo, a princípio não é uma rinite alérgica, é pela própria narina pequena, às vezes produz um pouquinho mais de Isso, secreção, a congestão, né? Então, é algo isso, diferente. E a mesma coisa que é diferente quando você, no caso assim, por exemplo, a pessoa nunca teve alergia, às vezes nem tem predisposição na família, mas aí desenvolveu quando adulto, começa a ter rinite alérgica quando adulto, por exemplo. Então, assim, ele não passou por essas fases aí que você falou, né? Ele pode desenvolver em outro momento mesmo, né? O organismo acaba pode. respondendo dessa forma, né? Isso, pode. É que nem tem gente que fala, né? Comeu a vida toda camarão, aí chega um determinado momento, a gente não sabe por quê, o organismo decidiu a partir daquele dia encarar o camarão como um agente agressor. E aí começa a combater fortemente aquilo ali. Aquilo pode acontecer mais frente na vida. E aí tem muita gente que eu atendo no ambulatório que chega para mim com 40 anos de idade, 35 anos de idade, que começa a ter sintomas a partir daquela idade ali. Pode acontecer também. O mais comum é a gente ver criança tendo e aquilo ali passando vários anos na vida com ela, indo por mais anos, mas pode acontecer de uma maneira mais tardia na vida também, né? Pode sim. E aí você falou um pouco dos sintomas da rinite, e aí uma coisa que acaba acontecendo muito no consultório são as pessoas que confundem um pouco a rinite com a sinusite. Então, muitas das vezes que chegam com Isso. história que tem sinusite, quando eu vou entender melhor, aquilo é a rinite. Então, queria que você repetisse aqui como se manifesta clinicamente a rinite. Mesmo que ela tenha as Tá. variações, tem gente que tem mais sintomas obstrutivos, outros mais irritativos, isso pode variar, mas de uma forma geral, como que funciona, para as pessoas saberem o que é sinusite e o que é rinite. Isso. E ainda nessa época agora de Covid, De todo mundo fica Covid. desesperado, né? Porque, É tô verdade. com tosse. A pessoa que tem rinite nessa época do ano sofre, né? Porque tem Sofre. tosse, espirro, coriza, o pessoal já acha que é Covid, né? É verdade. Assim, aí, falando um pouquinho mais de rinite, rinite não tem só a causa alérgica, né? A gente tem as rinites que são alérgicas, as rinites também que não são alérgicas, que são a maioria das vezes as infecciosas, né? Mas aqui, a rinite crônica, porque a rinite aguda, né, que é aquela rinite que a pessoa tem a crise, pode ser uma rinite infecciosa, aí dessa rinite infecciosa pode ser por vírus, que é na maioria dos casos,
Tem as rinites bacterianas também, né? Mas quando a gente conversa de a rinite crônica mais frequente realmente é a rinite alérgica. E a rinite alérgica tem um mix de sintomas, né? Aquilo que você falou, tem os sintomas obstrutivos e os sintomas irritativos. O sintoma obstrutivo mais comum que a gente conhece é a obstrução nasal. O nariz fica entupido. A gente tenta respirar pelo nariz, o ar não passa, né? E os sintomas irritativos comuns, coceira, né? Tem bastante coceira no nariz, aquele prurido. Espirro, né? Fica aquele espirro em salva que a pessoa espirra, 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 espirra. E coriza. Então aquela coriza abundante também pode aparecer. Então esses são os 4 sintomas assim, principais da rinite alérgica. Obstrução, coriza, espirro, coceira e os espirros, né? Os espirros em salva. Então, a gente, para diferenciar isso daí daquela rinite que é mais aguda, por exemplo, rinite causada pelo Covid, como é que a gente distingue? Ou a rinite causada não pelo Covid, mas de qualquer outra infecção aguda, causada por vírus, como é que a gente faz a diferenciação? Os sintomas são mais crônicos. Então, quem tem uma rinite alérgica, que é uma rinite mais crônica, os sintomas vão perdurar por bastante tempo. Então, vai começar, você já começou a ter esses sintomas antes de ter essa época agora do Covid, então é uma coisa que fica por bastante tempo, né, meses, anos, tendo esses sintomas. E a rinite aguda, que é causada por infecção viral, é aquela rinite que dura geralmente 1 semana, 10 dias, e depois ela para. E entre, vamos dizer, uma pessoa que pega bastante virose, né, respiratória, entre uma crise de virose e a próxima crise de virose, esse período é intercrítico, você não tem nada de sintoma respiratório, o nariz fica bem. Quem tem rinite alérgica, entre uma crise e outra de rinite alérgica, continua ainda um pouco com coceira, com coriza, com prurido, os sintomas continuam. Então a rinite crônica, o sintoma é crônico mesmo, fica por bastante tempo. E a diferenciação que você estava falando da sinusite, né? Da sinusite. Sinusite é aquela inflamação, né, causada, pode ser infecciosa também, causada nos seios paranasais. Então vai ter mais, em adulto, em criança não tem muito isso, né, que é uma das coisas que a gente diferencia muito em criança. Mas adulto tem bastante cefaleia, aquela secreção crônica, né, aquele aperto, sensação de aperto aqui em cima, a sensação de aperto na face. Tem bastante isso. Em criança vai ter mais o quê? Tosse e secreção. E aí quem tem sinusite, né, a tosse e a secreção fica por mais tempo. E como ela é mais infecciosa, a sinusite, pode ter a febre associada também. Na rinite alérgica, a gente não vê febre de jeito nenhum, a não ser que a pessoa tenha uma rinite alérgica e aí tem uma infecção associada junto. Mas a rinite alérgica, propriamente dita, febre não faz parte do quadro clínico, né? Deu show! É. Então, eu queria ver se você também pega muito essa queixa de espirro com mau cheiro. Os pacientes se queixam muito de o espirro vir com mau cheiro, que às vezes incomoda a própria pessoa ou as pessoas no ambiente. Sim, ela sente bastante isso. É bastante comum ter isso, né? A pessoa está dizendo, eu tenho o espirro e tenho um mau cheiro. Né? E aí, na rinite alérgica, o mais comum que a gente vê, né, eu não sei se você concorda comigo também, é a queixa de hiposmia, né? A pessoa não tem aquela anosmia do Covid, mas tem uma diminuição da sensibilidade. A pessoa vai sentir o cheiro e não consegue sentir aquele cheiro. Na Covid você não sente nada de cheiro, né? Você perde totalmente o cheiro, a sensação do cheiro. E na rinite alérgica você diminui, é um pouco diminuído. Então pode ter essa sensação de um pouco diminuído o cheiro, como pode ter alteração do cheiro também. Você vai sentir uma coisa e o cheiro vem um pouco diferente. Então é isso tudo por quê? Porque o nervinho que faz a gente sentir o cheiro, ela está bem localizada na narina. Né? Então, como a gente tem a inflamação da cavidade toda nasal, vai ter inflamação do nervo também. E aí, por isso que é que você vai sentir aquele cheiro alterado. Além da secreção que pode estar acumulada lá, né? E aquela secreção acumulada leva também a um cheiro alterado. Por isso que é importante a lavagem nasal, né? Sim, muito. Isso é muito importante. Inclusive, Marcos, uma coisa que, pelo menos na minha prática mais recentemente, eu pego mais pacientes com suspeita de Covid e com mais sintomas nasais, diferente um pouco do início, quando começou o Covid, que não tinha muito sintoma nasal, era mais a perda do olfato mesmo. E aí as pessoas que já têm rinite, eu senti que muitas vezes acabava se perdendo achando que era a própria rinite e algumas vezes era um caso de infecção, como você explicou aqui. Então, às vezes a infecção vem com dor de garganta também, né, que é bem característico, vem com alguns outros sintomas. Então, para quem tem rinite, é bom ficar em alerta, porque pode ter o Covid e também os sintomas se parecerem nesse início, né, até o quadro se esclarecer mais, né?
Isso, você tem aquele Covid, que é o Covid mais grave, que interna, mas você tem aqueles Covid que são mais leves também, né? Então pode o paciente ter um pouco de febre ou nem ter a febre, né? E aí já começar a ter sintoma praticamente respiratório leve, e um dos sintomas leves pode ser sim, a obstrução nasal. O sintoma de todos os sintomas do Covid que aparece, o principal, acho que nasal seria a anosmia, né? Que é a perda do cheiro, da sensibilidade do cheiro, e a obstrução nasal, que é que pode acontecer mais. Eu vi em alguns estudos falando que coriza, né, espirro e aqueles sintomas mais irritativos da rinite alérgica não são muito comuns no Covid, né? O que o Covid dá mesmo é mais obstrução nasal, né? É. E sensação de congestão também, às De vezes. Que não congestão, sai a isso. secreção, mas que está com congesto, né? Isso, exatamente, exatamente. Uma paciente que perguntou em relação ao prurido ocular, não sei se a gente Hum. comentou, que também pode ser Não, um não sintoma, né? chegamos. Isso, veja só, é um sintoma muito comum que pode acontecer, que é o que a gente chama de rinoconjuntivite alérgica. A pessoa vai ter a rinite associado à conjuntivite. Por que que isso acontece? A mucosa nasal, ela tem uma comunicação muito íntima com a mucosa do olho. Então a gente vê, porque, por exemplo, eu sempre digo esse exemplo para os pacientes. Quando vocês choram, a gente fica chorando, a gente tem um canalzinho que leva a lágrima para o nariz. Então por isso, quando a gente fica chorando, a gente fica como se estivesse corizando junto. Por quê? Porque a lágrima que está sendo produzida no olho, ela está descendo para o nariz, porque tem esse canal. Então, como na rinite alérgica a gente tem uma inflamação dessa mucosa nasal, essa mucosa, através desse canalzinho, pode atingir também o olho. Então, é muito comum a gente ter pacientes que têm, junto do sintoma respiratório, que seria a rinite, o paciente vai ter também uma conjuntivite alérgica. Aí a gente acaba tendo que tratar as duas coisas. Em alguns pacientes, só da gente fazer o tratamento nasal, o sintoma ocular já responde automaticamente. A gente não precisa usar medicamento nenhum no olho. Mas em alguns pacientes vão acabar tendo uma conjuntivite mais grave, vai acabar tendo que tratar também a conjuntivite alérgica. E aí a sensibilidade é do paciente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sensibilidade maior para ácaro, né? Essa sensibilidade vai ser tanto do olho quanto do nariz também. Então, a gente fazendo, por exemplo, aqui a gente vai conversar mais para frente sobre imunoterapia, que são as vacinas, fazendo a imunoterapia eu resolvo os dois problemas com um remédio só. Maravilha. Queria também perguntar a você assim, em relação à questão do uso de máscara. Eu também tenho visto alguns pacientes relatarem que tem piorado a rinite com o uso de máscara. Então, relate Eu, aqui o seu caso. eu tenho mais prurido com a máscara de tecido. Quando eu uso máscara de tecido, eu tenho mais prurido. E pode acontecer. Porque é importante. Quem tem, porque uma das coisas que eu falo para todos os pacientes do tratamento é o remédio que a gente prescreve não é o único tratamento, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sensibilidade a ácaro, o que é que eu vou dizer para esse meu paciente? Vamos fazer o tratamento, vamos usar o remédio, vamos usar o spray, o antialérgico, você vai dar uma melhorada. Mas você pode usar o melhor remédio do mundo. Se você entrar numa casa que tem bastante poeira e você tiver sensibilidade à poeira, você vai entrar em crise. Não adianta. Eu sempre faço analogia com hipertensão e diabetes, porque são duas doenças crônicas também. Aí eu falo para o paciente, você vai ter sua rinite, provavelmente você vai ter rinite pelo resto da vida. A gente vai conseguir controlar a sua rinite para você não ter sintomas e você conviver com ela tranquilamente. E aí eu comparo com hipertensão e diabetes. Imagina um paciente que é hipertenso, né, que está usando o melhor remédio do mundo para controlar a pressão, mas aí ele continua comendo comida com bastante sal, bastante óleo e continua sem fazer exercício físico. A pressão vai continuar alta. Diabetes, mesma coisa. O paciente usa a insulina, a melhor insulina do mundo, aquela que atua 24 horas por dia, faz tudo legal, mas continua comendo comida com doce. Com aumento de glicose. O paciente não vai controlar o diabetes. Então, rinite alérgica é a mesma coisa. Tem que usar um medicamento e tem que se afastar daquele agente que está causando a rinite alérgica, que no caso, na maioria dos casos, seria ácaro. Eu estou falando bastante de ácaro, mas pode ter também sensibilidade aumentada para barata, que é muito importante, é outro alérgico importante do ambiente, epitélio de animal, né, como gato, cachorro, os roedores também, quem tem porquinho da Índia, hamster,
pode ter uma sensibilidade aumentada para isso, látex também pode, e aí a gente estava falando da máscara. Então, eu puxei isso tudo para lembrar que as máscaras precisam ser higienizadas, né? A gente precisa limpar aquela máscara, não utilizar algum detergente com cheiro forte, porque na hora que você botar a máscara você vai ter sintoma. Então, sempre tentar utilizar sabão neutro e limpar mesmo, para tirar aquela poeira que fica acumulada na máscara. E aí, na hora que você bota, você fica tranquilo, né? O que eu tenho bastante é aqueles fiapinhos do tecido que ficam encostando na narina, e aí eu fico coçando bastante. Eu não fico com tanto espirro nem coriza, mas prurido eu tenho, um pouquinho com a máscara. Mas com o medicamento resolve. Vamos embora, então, com o medicamento. Isso aí. Então, assim, o diagnóstico é clínico da rinite, né? A partir dos sintomas que a gente falou. E aí, queria que você falasse um pouquinho como você conduz esses casos, quando chegam no caso para você. Pronto, e aí o consultório, quando chega um paciente com rinite alérgica, a primeira coisa é fazer o diagnóstico, que seria mais clínico. Então, a rinite alérgica é a junção desses sintomas que a gente conversou, né, que seria espirro, coriza, prurido nasal, obstrução nasal. Esses sintomas permanecendo por um tempo adequado para a gente fazer o diagnóstico de rinite. E eu digo que essa rinite ela é alérgica quando o paciente tem sensibilidade a alguma coisa. E aí eu posso comprovar essa sensibilidade através de uma dosagem de IgE, né? A gente pede um exame que chama IgE, né? Essa IgE ela vai estar elevada em pacientes que têm alergia. Então, não exatamente rinite alérgica, mas de maneira geral. Pacientes que têm alergia alimentar, que têm dermatite atópica, que têm rinite alérgica, algum tipo de alergia, essa IgE geralmente ela vem alta, né? E aí eu posso, dentro dessa IgE também, pedir a IgE específica para as coisas que eu tenho suspeita do paciente. Então, eu falei que o paciente pode ter sensibilidade a ácaro. Então, eu posso pedir uma IgE específica para ácaro. Aí, se o paciente não tiver sensibilidade para ácaro, a IgE específica para ácaro vem baixa. Se tiver sensibilidade a ácaro, ela vem alta. E outra coisa que eu posso fazer também é o prick test, que é aquele teste de sensibilidade imediata que eu faço no braço, né, do paciente para saber, aquele que todo mundo chama de teste alérgico, para saber a que ele tem sensibilidade. E aí eu testo na rinite alérgica a maioria das coisas que podem dar rinite alérgica, que são as coisas do ambiente. Então, ácaros, gato, cachorro, fungo, pólen, esse tipo de coisa a gente vê. E aí, chegando nesse diagnóstico, rinite, e o paciente tem sensibilidade a alguma dessas substâncias aí, eu digo que ele tem uma rinite alérgica. E aí, basicamente, a partir disso, a gente faz o tratamento. E aí, fazer higiene nasal, né, que é importantíssimo, porque o que é que eu tenho que fazer? Aquele ácaro, aquele pólen, aquele epitélio de gato que está na narina do paciente, tenho que tirar ele dali de dentro. E a maneira de fazer isso é fazer higiene. Lavagem nas narinas com soro fisiológico, para tirar toda a sujeira que tem dentro da narina. E aí eu tenho 2 medicamentos que geralmente eu utilizo, né? Que é o antihistamínico, que é um antialérgico, que geralmente a gente faz para tirar basicamente aqueles sintomas irritativos nasais. Então o antialérgico ele é muito bom para tirar a coceira, para tirar o espirro, para tirar a coriza do paciente. E ele é relativamente bom também para melhorar a obstrução. E o outro remédio que eu prescrevo é o corticoide nasal, né? Que é o corticoide nasal, como a gente está falando o tempo todo, a rinite alérgica, a inflamação no nariz. O marco principal da rinite seria a inflamação. E o corticoide vai tentar diminuir aquela inflamação da narina do paciente para ele conseguir melhorar. E aí o corticoide ele vai atuar em todos os sintomas do paciente. O negócio do corticoide é que ele demora um pouquinho para fazer efeito, uns 14, 21 dias. Mas aí, depois desse tempo, o paciente melhora e a gente utiliza esse tratamento por um período para ver se a inflamação diminui e o paciente melhora e segue a vida sem sintoma nenhum. Maravilha. Eu queria que você comentasse também em relação ao descongestionante nasal, que muitos pacientes de rinite acabam... Ah, meu Deus. E é bom que o pessoal entenda aí que a proposta é totalmente diferente. Inclusive, quando eu vou tirar o descongestionante, eu já digo logo, olha, não crie expectativa, a função de cada um é diferente. Não vá usar o corticoide nasal esperando a ação do descongestionante. Você vai se frustrar. Exatamente. A intenção é outra, né? A intenção é outra. O problema do descongestionante nasal é aquele negócio que a gente chama de efeito rebote, né? A gente usa o descongestionante, o nariz do paciente melhora muito, né? Desobstrui, ele respira, mas aí depois do tempo que o efeito que o remédio vai embora, o nariz volta a ficar obstruído e fica mais obstruído do que já estava antes. Então ele piora mais do que estava antes. Aí ele usa o descongestionante de novo. E aí melhora, e aí depois piora. Ele fica naquele ciclo vicioso de ficar usando descongestionante e não consegue largar mais o descongestionante. Tem que ficar usando, levando para lá e para cá um frasquinho daqueles malditos remédios que a gente sempre tem vontade de jogar no lixo, né? Quando a gente vê o paciente usando.
Mas aí o que acontece? O problema do descongestionante é que além dele fazer esse efeito rebote, ele causa uma outra rinite que a gente chama de rinite medicamentosa. Então, além de você estar viciado no remédio, você está usando um remédio que está te causando rinite. Então, é uma coisa que não tem fim, né? Então, o objetivo da gente é tirar. Em criança, né, é completamente contraindicado a gente usar descongestionante nasal. Não há indicação, os estudos mostram que é contraindicado, não se utiliza. O consenso mostra... né, Marcos? Gestante também, não pode de jeito nenhum. Porque eles têm, além disso tudo, de causar rinite, eles ainda têm os efeitos colaterais, né? Alguns deles podem dar tremor, taquicardia, então não vale a pena utilizar esse tipo de medicamento nessas faixas etárias menores, né, e em gestantes. Em adulto, né, o consenso ele permite você utilizar o descongestionante nasal por um período muito curto, quando a obstrução nasal for muito importante, for o principal sintoma do paciente. Aí você está autorizado a utilizar aí lá uns 2, 3 dias, mas depois disso não utilizar mais, porque quanto mais o paciente utiliza, mais viciado ele pode ficar naquilo ali. E aí tem aqueles pacientes que chegam utilizando já a longa data, né? E aí o que é que você faz nesses casos, né? Aí tem diversas estratégias. Eu utilizo mais a estratégia de falar para o paciente. Não tem como eu chegar com um paciente que é tabagista e falar, ó, a partir de hoje você não vai mais utilizar o cigarro, né? Da mesma maneira vai acontecer com o paciente com descongestionante. Mesmo que eu diga para ele que não utilize, não é impossível, ele vai chegar em casa e ele vai continuar utilizando. Então eu tento fazer uma estratégia a mais de tentar diluir, né, aquele descongestionante, mas já avisar para ele começar o corticoide nasal e esperar pelo menos uns 10, 15 dias que aquele corticoide nasal vai fazendo efeito e depois daquele ali ele parar de usar o descongestionante. Senão o tratamento com corticoide também não vai funcionar. Né? Tem que ir reduzindo. Não sei se você faz a mesma coisa, o que é que você faz com esses pacientes? Faço a mesma coisa, eu peço para diluir e ir completando com soro enquanto está fazendo o tratamento, que aí daqui a pouco aquilo vai virar só soro, ele não vai perceber que tirou e ao mesmo tempo está entrando com a medicação correta. A maioria dá certo, né? Pronto, a maioria dá certo. A gente acaba fazendo com que o paciente use isso e o feedback deles é muito positivo, muito né? Bom, que eles param de usar, começam a usar o corticoide nasal e aí vê a diferença, só né? Vê a diferença. Aí de repente para, porque eles veem que não tem mais aquele efeito rebote, né? O corticoide não faz isso, o efeito rebote. E aí eles melhoram de maneira fixa e não precisam mais utilizar o descongestionante, né? É muito bom. E aí, o tratamento, né, da rinite, ele demora um pouquinho, né? O corticoide a gente usa por alguns meses, e aí, às vezes, o paciente melhora, passa um tempo sem precisar tratar, e depois volta a ter uma crisezinha, e alguns têm crises mais frequentes, outros não. E aí, a pergunta que não quer calar é: o tratamento da rinite, sempre que a pessoa está em crise, fazer aquele mesmo ciclo de tratamento? Quando fazer a imunoterapia, que no caso o imunologista legista tem essa opção. Às vezes nós, como otorrinos, dependendo do caso, o paciente pode ter uma indicação cirúrgica combinada. Então, a princípio, como seria essa progressão aí do tratamento? Bom, o tratamento da rinite alérgica com corticoide nasal geralmente é de 2 a 3 meses. Né? A gente utiliza 2 a 3 meses e aí vê se o paciente responde bem. Desse momento, a gente tem 3 tipos de resposta. Né? Geralmente é o que eu tenho. Né? Geralmente, a melhor resposta que a gente espera do paciente é que ele utilize 2 a 3 meses de corticoide nasal. Né? Depois, a gente consiga retirar aquele corticoide nasal. E aí, a partir daquela data, né, que a gente retira o corticoide nasal, ele vai continuar utilizando o antialérgico no momento que ele tiver crise. Certo? E aí, no momento que ele tiver crise, se ele passar, depois de ser suspeito do corticoide nasal, ele passar muito tempo só utilizando o antialérgico uma vez ou outra, raramente, que é o meu caso, né, graças a Deus, ele fica só utilizando o antialérgico, não precisa fazer mais nada. Como é que acontece hoje em dia? Pelo menos uma vez no ano, eu uso o corticoide nasal por 2, 3 meses e eu passo o resto do ano todo sem ter sintoma nenhum. Né? Fazendo isso daí, não precisa fazer mais nada. Você continua utilizando, eu uso do corticoide nasal, vida que segue. Vai administrando, exatamente. Tem um outro tipo de resposta, que é aquele paciente que utiliza os 2, 3 meses do corticoide nasal, a gente suspende o corticoide nasal e logo depois que a gente suspende o corticoide nasal, ele volta a ter retorno dos sintomas muito em seguida. Então, terminou o corticoide nasal, 3 meses. Depois de 1 mês, ele já voltou a ter sintoma importante que o antialérgico não está segurando. Aí, nesse caso daí, eu converso com o otorrino para fazer uma avaliação do que precisa, né? Faz uma videonaso, alguma coisa assim, ou
a gente já indica a imunoterapia para ver se a gente consegue segurar a vacina, ver se consegue segurar esses sintomas. E tem aquele paciente que não melhora nem utilizando corticoide. E aí o papel do otorrino é fundamental nesse caso para a gente ver o que é que está acontecendo, né? Porque aí que a gente precisa ver lá dentro da mucosa nasal, fazer uma videonaso, aquele examezinho do vídeo para poder saber o que é que está acontecendo ali dentro. Se é só uma rinite alérgica mesmo, ver se não tem nenhuma outra comorbidade para poder atuar ali no meio, né? E aí você falou de vacina também, né? E aí vamos falar um pouquinho de vacina. Vacina, o que é vacina? Que o pessoal fala, vacina de alergia. O que acontece com essas vacinas aí de alergia, né? A vacina alergia, a gente chama, o nome técnico para isso é imunoterapia alérgeno-específica, né? O que a gente faz com essa imunoterapia? A gente vai dar para o paciente, em doses controladas, aquilo que ele tem alergia. Então, por exemplo, o paciente tem alergia a ácaro, né? A gente vai dar para ele doses diluídas, muito diluídas do ácaro. E a gente vai ficar aplicando aquilo ali no paciente, pode ser de forma subcutânea, então uma injeçãozinha, da mesma maneira que a injeção que o paciente que tem diabetes vai tomar todos os dias, duas, três vezes por dia, o paciente vai tomar uma vez por semana, uma dose da imunoterapia, né? Tá, por longa data, e a gente vai aumentando a cada dose a quantidade de ácaro que tem dentro daquela aplicação ali. E aí, com isso, a gente tem a forma subcutânea e a forma oral também, que a gente vai aplicando por gotinhas na boca. E aí a gente vai aumentando a dose e a resposta que a gente espera é que o paciente se acostume, entre aspas, com aquela substância ali que ele tem alergia. Então, se eu estou dando o ácaro para ele, eu estou fazendo com que o sistema imunológico dele meio que se acostume com aquele ácaro. E aí o paciente vai entrar em contato com uma dose grande de ácaro e ele não vai ter sintoma nenhum, né? A gente faz como se fosse uma mudança de resposta. Então, se o meu organismo está exagerando na resposta para o ácaro, a vacina faz com que o sistema imunológico se acostume com aquele ácaro e aí não vai desenvolver mais um sintoma para aquilo ali. E aí, como o paciente pode ter a alergia ao ácaro, e aí ele desenvolver a dermatite atópica, depois sair para a rinite alérgica, depois para a asma, tem estudos mostrando que se eu fizer a imunoterapia na hora que ele está tendo a rinite alérgica, eu impeço que ele tenha asma lá na frente. Então, a imunoterapia é uma coisa que existe há mais de 100 anos, tem diversos estudos mostrando como é que funciona, diversos estudos também mostrando a eficácia da imunoterapia. É um tratamento muito bom e que serve para a gente controlar aí essas alergias dos pacientes. Maravilha. E dura mais ou menos quanto tempo, Marcos? Ou não tem específico assim? Então, para a rinite alérgica, aí depende do alérgeno, né? Tá. Para ácaro, que é o mais frequente, né, a gente faz a imunoterapia por 3 a 5 anos. Né? A partir do momento, a gente chega na dose de manutenção, na hora que chegar aquela dose de manutenção, o paciente fica usando por 3 a 5 anos. Né? É importante fazer isso. Não é mais semanal, por exemplo? Não, começa semanal, e aí quando chega na dose de manutenção, a gente vai espaçando. Aí chega uma vez por mês. Então, eu encontro o paciente uma vez por mês, por 3 a 5 anos, e aí depois disso, os estudos mostram que quando a gente faz por 3 a 5 anos, o paciente pode ficar ainda sem sintoma nenhum por 20 anos. Olha que beleza. Então tem estudo mostrando que o efeito é de longa data por 20 anos. Você falou também de cirurgia. Deixa eu falar um pouquinho da cirurgia. Antes da cirurgia, eu queria saber da adesão dos seus pacientes, pessoal, em relação à imunoterapia. Porque, né, é um período que muita gente acaba fazendo e no meio, né, se perde. Eu sempre sento, quando o paciente quer fazer imunoterapia, eu perco meia hora sentado no consultório conversando e explicando. Por quê? Porque é um tratamento caro, né? Então, o paciente vai gastar um dinheiro importante aí na imunoterapia. É um tratamento que precisa da adesão do paciente, então eu preciso que ele vá no consultório uma vez por semana para aplicar no início, né? Então, essa uma vez por semana dura aí em torno de 3 a 6 meses, a depender de como o paciente vai responder inicialmente. E aí é caro e a adesão é importante e o tempo prolongado da terapia, né? De 3 a 5 anos. Então, tem muito paciente que começa a imunoterapia. E aí, como a dose é crescente do alérgeno que eu estou dando, se o paciente para o tratamento no meio, depois volta, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, eu não posso continuar de onde ele parou. Eu tenho que voltar lá no início do tratamento.
Exatamente. Porque aí, imagina só, eu perco a sensibilidade para ácaro no meio do caminho. Eu estou fazendo o tratamento, parei o tratamento, estava indo tudo bem, e aí eu parei de fazer o tratamento porque viajei, alguma coisa assim. E aí depois de 2 meses eu volto no consultório para continuar o tratamento, aquela sensibilidade, aquela perda da sensibilidade que eu ganhei durante o tratamento todo, eu perco. Então eu volto a ficar sensível para o ácaro. Se eu pegar aquela dose alta de alérgeno que eu estava dando para ele lá atrás e der para ele agora, ele vai ter sintoma. Então ele vai entrar em crise de rinite, vai estar tudo. Então o tratamento tem que ser seguro. Então eu volto para a dose inicial para ver se ele aguenta e começo do início de novo. Né? Então assim, é isso tudo. Mas a adesão dos pacientes que estão comigo fazendo imunoterapia, a adesão é boa, porque eles vêm depois de um tempo que melhora bastante. Né? Melhora, e aí começa, tipo, quando chega na dose de manutenção, o paciente começa a perceber, nossa, eu estou reduzindo o corticoide nasal e não estou precisando mais usar o corticoide nasal. Nossa, eu estava usando bastante antialérgico antes e agora eu não estou usando mais antialérgico. Né? Então o paciente começa a perceber que só a imunoterapia é o suficiente para segurar o sintoma dele. E aí acaba que ele vai e continua a fazer o tratamento até o final. Maravilha. Então vamos falar agora de cirurgia. Isso, cirurgia. Aí cirurgia, o que eu vejo em cirurgia, me corrija se eu estiver errado, porque não é minha especialidade, e você vai falar bastante disso agora. A cirurgia eu vejo que tem muito paciente que faz a cirurgia de rinite. O que a cirurgia de rinite faz normalmente? Ela diminui o tamanho dos cornetos, não é isso? É isso aí. Então ela diminui o tamanho do corneto, que é aquela carninha que está dentro do nariz. Diminuindo o tamanho do corneto, é muito frequente em criança também, tem a apneia obstrutiva do sono, tá? A adenoide, que é como se fosse uma glândula, entre aspas, que está lá atrás na garganta, que ela também aumenta de tamanho e diminui a passagem de ar do paciente, o paciente fica roncando bastante. Né? Quem faz esse aumento de tamanho do corneto e quem faz esse aumento de tamanho da adenoide é justamente a inflamação do local. Então, é o ácaro, por exemplo. Ele vai lá na adenoide, faz a adenoide ficar inflamada e ela cresce de tamanho. Aí o que acontece? O otorrino vai lá, faz a cirurgia, retira a adenoide, o paciente melhora muito. Né? Mas o que acontece depois disso? Se você não fizer o tratamento adequado da rinite alérgica, depois disso, fazer a lavagem das narinas, usar o seu corticoidezinho, fazer o antialérgico, diminuir o tanto de ácaro que tem dentro do ambiente, o que vai acontecer? O ácaro vai voltar lá naquela adenoide e vai fazer a adenoide crescer novamente. Então, o que eu vejo o paciente reclamar bastante é que eu fiz a cirurgia e a cirurgia melhorou muito, mas eu voltei a ter sintoma. Né? Mas voltou a ter sintoma porque o tratamento não para após a cirurgia, né? Tem que continuar após a cirurgia. Não é isso, Renata? Eu, na verdade, até nem gosto muito de falar em cirurgia para rinite, ou cirurgia de rinite, porque, como a gente falou esse tempo todo aqui, a rinite ela é um problema alérgico, né, assim, de processos inflamatórios que acabam fazendo crescer o corneto, o adenoide, mas as cirurgias são na tentativa de melhorar a respiração do paciente. Isso. Com certeza, melhorar sintoma. A rinite, esse paciente ainda vai continuar tendo rinite, mas quando ele tiver, ele não vai ter mais aqueles sintomas tão exacerbados, porque não vai estar tão apertadinho dentro do nariz, a adenoide não vai estar tão grande, então a tendência é até que tenha um pouco menos mesmo de crise de rinite, mas é uma consequência e não o objetivo principal. Então, assim, eu acho que explicar a expectativa da cirurgia para o paciente é essencial para um bom resultado, porque é igual quando eu opero paciente também de sono, que cirurgia de nariz para apneia de sono. Calma, pode ter benefício, mas a gente vamos olhar para o que a gente pode melhorar aqui. Então, paciente que tem rinite alérgica, que respira muito mal, corneto muito grande, você faz tratamento, ainda assim ele respira mal, é sim uma indicação de cirurgia pela respiração dele, para melhorar a qualidade das narinas. Mas não necessariamente quer dizer que ele não vai ter mais rinite. Precisa continuar acompanhamento, tratamentos, enfim, o que precisar. Mas óbvio que muitos deles acabam melhorando na recorrência de crises de rinite. Mas não quer dizer que vai curar a rinite, né? Como a gente explicou aqui. Isso, exatamente. E você, no seu dia a dia, quando o paciente chega com criança, que chega com sintomas de apneia obstrutiva do sono, isso daí já indica cirurgia diretamente? Não, na minha vivência, não. Eu tento ver se tem sintomas de alergia, sintomas de rinite, para a gente tentar um tratamento. Eu acho que tudo com criança a gente pode tentar opções antes de já indicar a cirurgia de primeira. Sim.
Então, a gente sempre Certo. tenta, os pais também vão entender o que é que está acontecendo, eu explico as consequências daquilo, a gente trata, eles veem que melhorou, mas não melhorou completamente, ou então volta a ter muitas crises, e aí eu faço o exame físico, e aí mostro, gosto de mostrar se Uhum. era naso, enfim, e a partir disso a gente decide em conjunto. Tem pais, inclusive, que decidem por não operar. Mas aí eu explico as Sim. consequências também de não operar em casos que precisariam ou que melhorariam muito. Tem crianças com amígdalas e adenoides enormes que a criança não consegue, às vezes, engolir, não ganha peso direito, não consegue Isso. respirar, fica com a face mal formada, não cresce bem. Então, assim, acaba tendo muitas consequências. Então, eu explico muito bem isso. Mas Uhum. é difícil eu indicar uma cirurgia de primeira vez. Ou, às vezes, na primeira vez eu explico que a tendência é que a amígdala adenoide é muito grande, a gente vai fazer esse tratamento, vamos reavaliar. Mas pelo tamanho, é difícil que ela regrida nesse ponto. Ou então, às vezes, está na fase, na idade do pico de crescimento. Então, vai demorar um pouquinho ainda para ela Sim. regredir. Então, tudo isso eu levo em consideração. Certo. O meu papel principal nessa história da rinite alérgica é, se tiver a apneia obstrutiva do sono, é mandar para otorrino. Porque aí já não, eu começo o tratamento, faço tudo direitinho, mas aí o otorrino vai junto, porque aí tem que ver tamanho da adenoide, né? Porque aí vem aquela história, faz raio-x para ver o tamanho da adenoide ou não. É melhor fazer vídeo naso ou não. E aí é o otorrino. Aí eu mando para o otorrino, que é o otorrino que comanda aí nesse caso. Aí é com você. Vamos embora. É isso Até aí. porque muitas vezes a adenoide grande, além da respiração, também pode fazer muitas otites, ou a criança que está adquirindo linguagem faz aquela otite serosa, que é o acúmulo de líquido na orelha média por dificuldade na drenagem para o nariz. Então, a criança às vezes pode ter um atraso de linguagem por um problema que a gente pode resolver de uma forma mais fácil, né? E pode Isso. diminuir também as possibilidades de outros diagnósticos, às vezes, como, enfim, até autismo, que se fala muito hoje em dia. Então, acho assim que uma avaliação geral é essencial. E explicar, como a gente falou aqui, as expectativas. A mesma coisa em relação ao tratamento da imunoterapia. Você vai explicar qual a sua qual a Isso. expectativa que aquele paciente vai ter com aquele tratamento. Mesma coisa com Uhum. corticoide nasal e antihistamínico, né? É Mesma isso. coisa com o uso de descongestionante. Então, assim, você entender por que caminho você está indo facilita Uhum. total a vida. Porque chega o dia que você vai, não, vamos junto aqui, agora chegou o momento de fazer cirurgia, se for o caso, né? Mas eu É. não gosto de Tem falar um em cirurgia participante para aqui, ó. mim. Diga oi. Oi! Oi. Veio aqui participar junto Muito da live. bem, muito bem. Ó, e aí, deixa eu falar mais uma coisa. Tem uma coisa que eu queria falar desde o início que eu não falei, que é a questão, tem muito paciente que chega falando que o sintoma é alimentar. Tem muita gente que associa sintoma de rinite alérgica com alimento. Na Perguntaram isso. maioria das vezes, isso, na maioria das vezes não tem relação nenhum alimento com rinite alérgica. O que pode acontecer? O paciente ter uma anafilaxia a algum alimento, por exemplo, eu tenho uma alergia alimentar a camarão, a ponto de ser uma anafilaxia, de ser uma alergia grave. E aí essa anafilaxia pode dar também sintoma nasal. Então o paciente pode ter coriza, coceira na narina, etc. Mas a rinite crônica, a rinite alérgica sem ter anafilaxia, não tem sintoma não tem relação com alergia alimentar. Alergia alimentar e rinite alérgica não tem sintoma. Muito paciente fala, tem rinite alérgica, vamos suspender o leite, né? O leite tem nada a ver com rinite alérgica. O que pode acontecer é pacientes que têm tem alergia, tem rinite alérgica, quando toma bastante leite, o muco na narina ele fica mais espesso. E essa sensação do muco mais espesso, engolir o muco mais espesso, dá uma sensação de desconforto. Mas aí não tem a ver com alergia alimentar. Né? Você toma o leite, normalmente sem ter problema nenhum. Ah, muito bom saber disso. E aí também, Hum. então, dentro do contexto que a gente falou dos alérgenos, é muito comum, às vezes, as pessoas que vivem em ambientes mais secos e frios irem para ambientes mais quentes e úmidos e melhorarem, ou vice-versa, né? E aí é Isso. interessante as pessoas entenderem isso, porque, por exemplo, eu também tenho rinite, tenho poucas crises, mas fui para São Paulo, não tinha crise nenhuma, e as pessoas lá não entendiam que eu não tinha crise lá, O que porque está lá tem todos os acontecendo, né? fatores possíveis, né? Só que eu É. chegava em Maceió e espirrava já no aeroporto, assim, era umidade, é diferente mesmo. Então, assim, é interessante saber que realmente você vai ter a resposta alérgica aos alérgenos que você teve contato e desenvolveu aquele tipo de resposta, né?
Exatamente. Então, eu funciono do mesmo jeito que você. Como eu fiz residência em Ribeirão Preto, né? Lá em Ribeirão Preto, eu não tinha sintoma nenhum, zero de Zero, sintoma. né? E aí, quando eu chegava em Maceió, realmente chegava em Maceió, tinha espirro, coriza, justamente no aeroporto. E aí, a minha sensibilidade, né? Eu, Marcos, eu tenho sensibilidade a ácaro. Né? E o que acontece? Qual a particularidade interessante do ácaro? O ácaro, ele gosta de umidade. Então, Ribeirão Preto era uma cidade seca, Eita. completamente seca, muito quente, que nem Maceió, mas ao contrário de Maceió, que é muito úmido, lá em Ribeirão Preto, seco. Então, eu passei acho que 7 anos em Ribeirão Preto. Se eu tive, acho que uma, duas crises, foi muito nesses 7 anos. Mas toda vez que eu vinha passar férias em Maceió, eu já, antes de sair de Ribeirão Preto, já tomava um antialérgico para chegar aqui já sem sintoma. Que aí eu chegava em casa e começava a espirrar, 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 corizar, corizar, corizar. Ficava feito um doido aqui em Maceió. Mas aí daí isso que você falou, depende muito da sensibilidade. E aí muita gente fala também, eu tenho sensibilidade para ácaro, mas aí quando eu uso um perfume forte, eu tenho sintoma. O que acontece? Lembre que você tem sensibilidade para ácaro, você tem uma rinite alérgica, a mucosa da narina está toda inflamada, e aí quando você entra em contato com um cheiro forte, né, naquela mucosa inflamada, pode causar sintoma também. Então, você não tem reação alérgica ao perfume, né, mas a sua narina está inflamada. E aí quando você cheira o perfume, você tem sintoma também. Maravilha. E em relação à natação, o cloro da piscina, É, qual a sua opinião? Na minha prática, eu tento fazer o tratamento. O paciente chega com rinite. E aí eu tento fazer primeiro o tratamento, né? Faço o corticoide, espero pelo menos um mês do corticoide, e aí eu oriento os pais, você quer tentar botar na natação de volta e ver se o paciente fica bem? Né? E aí o paciente vai para a natação. Teve sintoma, ele tira o paciente da natação. Ficou na natação e não teve sintoma nenhum, né? Então o paciente continua na natação. O cloro é um irritante. A gente não tem alergia a cloro, mas é do mesmo jeito do perfume, né? Eu tô com minha narina inflamada, eu entro na piscina, a piscina tá com bastante cloro, eu vou ter sintoma, porque vai inflamar mais o nariz, por causa que aquele cloro ali é uma substância que é irritante. Fumaça de cigarro, mesma coisa, né? Eu tô ali do lado da pessoa que tá fumando, eu não tenho alergia à fumaça de cigarro, mas a fumaça do cigarro é uma substância irritante. Eu inalei aquilo ali vai irritar a narina e eu vou ter sintoma. E aí, a minha prática de natação é isso. Eu tento fazer primeiro o tratamento para tentar diminuir a inflamação da narina e peço para os pais, tenta colocar na piscina. Se tiver sintoma, aí realmente seria bom não ficar mais na piscina. Mas fez o tratamento, diminuiu a inflamação, entrou na piscina, ficou bem, aí eu digo para eles, então continua na piscina. Mesma coisa com animal de estimação? Mesma coisa com animal de estimação. E aí, animal de estimação é mais complicado, né? Porque aí já está em casa, já tem um vínculo afetivo, como é que a gente vai tirar aquele animal dali, né? Então, uma coisa que eu oriento bastante, você pode fazer o prick test e mostrar, eu não tenho sensibilidade ao animal que está em casa. Por exemplo, um cachorro, vamos exemplificar aqui um cachorro. Mas o que acontece com o cachorro, o que acontece com o gato, é que o pelo do cachorro e o pelo do gato tem poeira ali dentro. Então você precisa fazer também a higienização do cachorro, botar ele para tomar banho, tosar para diminuir o pelo do animal, para diminuir a quantidade de ácaro que tem ali dentro também. Então tem que tomar cuidado. E aí, se o paciente tiver muita alergia, se tiver só uma rinite, dá para a gente tentar afastar. Mas se tiver muita alergia, a ponto que tem gente que tem anafilaxia, né? Anafilaxia é o pelo do animal. Então, seria importante aí, nesse caso da anafilaxia, tirar mesmo de vez. Mas numa rinite alérgica dá pra gente diminuir um pouco o contato. E aí, fazendo um jogo de cintura, né? Administrar, né? Administrando, isso. A Lili aqui está insistindo, perguntando em relação à intolerância à lactose, rinite, otite, enfim, sintomas de via aérea superior. Tem alguma relação ou não tem de jeito nenhum? Não, para rinite não, a não ser que for anafilaxia, que nem eu falei. Mas rinite alérgica, só rinite alérgica não tem relação com nenhum alimento. Né? A gente faz os testes e a maioria das vezes, todas as vezes tem nada a ver. O que você pode ter é ter uma alergia alimentar junto de uma rinite alérgica. Mas geralmente o que faz você ter sintoma respiratório, né, na narina, tem que ser alguma coisa que você inala mesmo. Não tem como um alimento tá fazendo você ter sintoma respiratório desse jeito a ponto de ser uma rinite alérgica. Então não tem relação nenhuma não. Pode ter isso que eu lhe falei, né? O leite, né, pode estar fazendo um espessamento daquele muco que está lá na narina. E aí causa um desconforto, mas não seria tipo uma alergia alimentar não. Causando sintoma respiratório.
E aí, uma outra perguntinha. Em relação ao corticoide, né? As pessoas têm muito receio de tomar corticoide. O corticoide nasal, ele não tem... Muitas pessoas assim, eu vou ficar usando para sempre, corticoide Uhum. engorda. Os efeitos colaterais do corticoide nasal. Fala aí pra gente. Sim. Pronto, os efeitos colaterais de corticoides nasais são substâncias muito bem toleradas. Na Isso. maioria das vezes, não causam tantos sintomas assim. Então, a gente escolhe geralmente o corticoide que a gente faz na narina, é um corticoide que a gente chama que tem uma baixa biodisponibilidade. O que é isso aí? É aquele corticoide que você vai usar na narina, o corticoide vai ficar fazendo efeito na narina, e a narina, o vaso que está passando ali pela narina, ele consegue pegar muito pouco daquele corticoide e levar para o resto do corpo. Então é um corticoide que vai fazer efeito somente no nariz. Local, A né? gente procura, é um efeito só local. Então a gente procura usar esse tipo de corticoide, que faça efeito só na narina. E além disso, se você for comparar a dose do corticoide que a gente usa, que é o oral, com o corticoide nasal, a dosagem é infinitamente inferior. Então, o corticoide que a gente usa oral é 20 miligramas, é miligramas. O corticoide que a gente usa nasal é microgramas, é 10 vezes menos. Então, é uma dose menor e uma dose que faz efeito principalmente só no nariz. Então, os efeitos colaterais são poucos, né? Sistêmicos, que são os efeitos que fazem efeito colateral no corpo todo, como baixa de crescimento, aumento do apetite, diminuição da imunidade, e isso daí não vai acontecer no corticoide nasal, que a gente usa só o tópico, né? Ao contrário do que acontece com o oral. Isso. E os efeitos locais que podem acontecer, que também são muito poucos, né? O paciente pode ter irritação na hora que aplica, né? E pode ter também sangramento, né? Que é uma das coisas que a gente vê também pode acontecer. Aquela mucosa ali do nariz já está mais, que a gente chama de friável, está tão inflamada a ponto que você aplica o corticoide, aquele corticoide pode fazer uma inflamaçãozinha ali naquele local, uma maior irritação, um vaso romper na narina e pode ter uma epistaxe, que é o sangramento nasal. São os que eu Aproveitando mais esse vejo. Você vê mais gancho, algum? aproveitando esse gancho do sangramento, não só em relação à própria medicação do corticoide, mas eu alerto aqui também para a aplicação. Tem gente que tem desvio de septo e Isso. às vezes aplica e, enfim, de uma forma muito brusca e acaba machucando, ferindo mesmo o nariz. Isso pode sim também gerar sangramento por trauma. Não só em relação ao corticoide, como o soro. Então, normalmente eu recomendo com a mão direita aplicar do lado esquerdo, porque aí a ponta fica um pouquinho mais para a lateral e vice-versa, porque se a pessoa tem um desvio para esse lado e eu aplico do mesmo lado do septo, ele pode ficar machucando ali e é onde tem os vasinhos, onde acaba favorecendo a ter sangramento, né, Marcos? Isso. A aplicação é importantíssima, você falou agora, né? Então, é exatamente isso. Tentar baixar um pouco o queixo, né? Para o queixo ficar mais próximo do tórax e com a mão direita aplicar na narina esquerda, com a mão esquerda aplicar na narina direita, né? Justamente por isso, o jato, né, do corticoide, ele tem que ser aplicado longe do septo, que é essa parte aqui central do nariz. Então, o spray tem que ser, por isso que a gente facilita desse jeito, né? A gente aplicar desse jeito, para o spray não ficar sendo aplicado no septo, que conforme você vai aplicando, pode ter inflamaçãozinha do septo, você pode ter complicação por conta disso, né? Então, é importantíssimo fazer isso. Outra coisa que é importante de corticoide também é fazer a prévia lavagem com soro fisiológico, então tira toda a sujeira que está na narina, depois que você usa o corticoide. E uma coisa que eu vejo muito paciente fazer, principalmente criança, é depois que aplica o corticoide, fungar, né? Aí você engole todo aquele remédio que você acabou de Deixa aplicar na lá. narina. O importante é você aplicar o corticoide nasal, né, aplicar direitinho e depois respirar normalmente. Porque quando você funga, você engole o remédio. Então o remédio que é para ficar fazendo efeito na narina, não vai estar mais na narina, né? Você deixa ele lá para ele ficar fazendo efeito lá. E não pode assoar também, né? Se pingar alguma coisa do corticoide, você pega um lencinho, limpa de um lado, limpa do outro. Maravilha. Então, estamos aí nos últimos minutos. Antes de eu passar a bola para você, alguém aqui perguntou se o uso de saldo-CEP faz mal para a criança. Não, só serve é soro, Não! né? Higieniza o narizinho, tá tudo bem. Pode usar. Tem mãe que pergunta pra mim, mas quantas vezes eu posso usar por dia? Eu falei, Liberado. quantas vezes você achar necessário. Toda vez que tiver uma coriza, uma obstrução, use bastante. Tá liberado. Agora, Marco, gostaria de agradecer. Foi maravilhoso, aprendi um monte. Ah, foi ótimo, Anne. E gostaria que você, assim, falasse aí, desse um recado aí final pro pessoal. E é isso, estou muito feliz que a gente conseguiu fazer essa live.
Obrigado. Precisando de novo, a gente faz de novo mais pra frente, fala de outro assunto. Ótimo, Vamos puxar aí, vai ser ótimo, viu? maravilha. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Foi muito prazeroso hoje. Como você falou no início, a gente aprendi com você também um bocado de coisa, né? Hoje, Que bem bom. legal. E deixar um recado aí pro pessoal, vamos tratar a rinite, gente, né? Bora. Não, tem muita gente que nem sabe que tem rinite, que precisa tratar, e tem gente que Verdade. tem rinite, mas que acha que não tem como tratar. Então tem sim como tratar, tem como a gente utilizar medicamentos, estratégias, cirurgia, imunoterapia, fazer tudo para a gente tentar reduzir, você conseguir conviver com aquela rinite sem ter sintoma nenhum, né? Conseguir, ela vai estar ali do seu lado, mas você nem vai perceber que ela existe, né? E que impacta bastante na qualidade de vida dos pacientes, né? Então, ficar o tempo todo corizando, espirrando, coçando o nariz no ambiente de trabalho, então a gente faz o tratamento, o paciente vai seguir vida como se nem tivesse com ela, não é isso? Verdade. Obrigadão, Isso Marcos. aí. Uma ótima noite. Obrigado, Renata, para você também. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau.